E as fortes chuvas que atingiram Cuiabá na semana passada, em especial no aniversário da capital, deixaram um rastro de destruição na cidade e também na Universidade Federal de Mato Grosso. O campus, que está prestes a completar 55 anos de existência, possui uma infraestrutura antiga e carente de manutenção constante. E assim, sofreu ainda mais com os impactos. Diante desse cenário, a campanha Amigos da UFMT está de volta. E é para falar sobre esse problema, né, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a reitora da UFMT, Marluce Souza e Silva. Boa tarde, reitora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, viu? Reitora, essas chuvas aí, elas só complicaram um pouco mais a situação. Mas por que a UFMT chegou a esse estágio de quase abandono? Nós assumimos em outubro de 2017, de 2024, né? Mas eu estou na direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais desde 2017. Então, nós já conhecíamos a situação de precariedade da nossa infraestrutura na Universidade Federal de Mato Grosso. Sabíamos das nossas dificuldades, principalmente em relação à cobertura predial, né? Temos uma cobertura, uma telha que já não se encontra mais no mercado, que tem mais de 50 anos, e que elas são enormes, são grandes, e ao removê-las ou fazer qualquer serviço de instalação, às vezes de uma instalação elétrica, essas telhas se partem. Então, uma chuva como essa da semana passada trouxe ainda mais vulnerabilidade para o exercício das nossas atividades acadêmicas. Tivemos dificuldades na abertura de alguns laboratórios, principalmente de química e de biologia. Tivemos a invasão enorme dentro do COT, que é o centro de treinamento que fica dentro da Faculdade de Educação Física. Tivemos dificuldade com os nossos animais no SEMPAS, porque o córrego encheu e os jacarés, os filhotes de jacarés escaparam de dentro daquele espaço físico protegido para eles, correram risco, tivemos que chamar o corpo de bombeiro. Tudo isso, Lúcio, é resultado de uma falta de manutenção nos prédios da Universidade Federal, nos equipamentos da Universidade Federal, por muitos anos. Foi assim que nós encontramos a universidade e é com essa universidade que nós temos que trabalhar. E nós temos aí algumas imagens aí, ó, do estrago provocado por essas chuvas que a Camila se referiu aqui antes do início da entrevista. Reitora, e reiterando de certa forma a pergunta do Lúcio, como a UFMT chegou a esse estado de abandono e de calamidade aí, tendo um orçamento de R$1 bilhão ao ano, são mais de 100 milhões por mês. Não seria necessário gerenciar uma parte desses recursos para essas reformas, essas melhorias? Está faltando dinheiro ou precisa uma melhor gestão desse recurso? Porque é um valor muito alto, certo? Na verdade, o orçamento da universidade não é de 1 milhão e 100 milhões. 1 bilhão. 1 bilhão mais, e 100 milhões. Né? Esse recurso, ele é registrado como sendo do orçamento da universidade, mas 80% deste valor vem comprometido, vinculado ao pagamento de servidores ativos, aposentados, docentes e técnicos administrativos. Portanto, resta para a universidade cuidar do campus de Cuiabá, Sinop, Araguaia e Várzea Grande, pouco mais de 133 milhões de reais para manutenção e custeio, energia elétrica, bolsa de estudantes, restaurante universitário, contribuições sociais, pagamento de combustível, energia, limpeza, vigilância. Então, os recursos orçamentários da União para o seu custeio é um orçamento muito reduzido. Agora, então, reitora, e como fazer para recuperar isso que a gente disse aqui, que é um estado de quase abandono
da universidade. De onde vai sair esse dinheiro? Já. Nós já começamos a trabalhar, antes mesmo de tomar a nossa posse, visitamos toda a nossa base parlamentar, mostramos para os nossos deputados e senadores qual era a condição da Universidade Federal de Mato Grosso e o que ela demandaria. Visitamos primeiramente o senador Jaime Campos, ele elegeu o deputado Emanuelzinho como porta-voz da base parlamentar, ele esteve conosco na universidade, entregamos em mãos uma relação de todas as demandas prioritárias da universidade. Essa relação, ela exigia, né, para seu atendimento prioritário, 60 milhões de reais. No entanto, né, após a repartição das emendas parlamentares, nós fomos contemplados com 16 milhões e 500 mil reais de emenda parlamentar de bancada, 3 milhões de bancada individual, e nós temos um valor aí a ser recebido e comprovado, se o MEC aprovar, de 13 milhões e 500 mil reais do PAC, que é para a construção de algumas obras e que nesse momento nós pedimos em socorro a cobertura dos prédios da universidade. Tudo isso junto aí chega nos 60 milhões ou não? Não chega, isso aí chega a 26 milhões, né, de reais, mas a gente pretende trabalhar, enviamos um ofício também solicitando recursos extraordinários para o Ministério da Educação. Fomos recebidos pelo ministro Camilo Santana, estamos aguardando, temos um compromisso também já firmado com o nosso ministro Carlos Fávaro e estamos esperando também da parte dele uma emenda PIX, que é o que já estamos trabalhando. Então, essa emenda PIX do ministro Carlos Fávaro já está sendo até executada. Então, dessa forma, a gente pode esperar que serão feitas essas reformas. São muitas, né, reitora? Pelo menos os telhados, pelo menos nós evitaremos novos acidentes como estes que acabamos de atravessar. E essa campanha Amigos da UFMT, como que funciona? A Associação Amigos da UFMT é uma associação que foi constituída ainda na gestão do professor Paulo Speller, que também chegou na gestão da UFMT em momentos muito difíceis. E agora, diante dessa chuva, nós já havíamos recebido toda a documentação desta associação e decidimos então apresentar essa campanha para a sociedade, dizendo, olha, precisamos de todas as contribuições possíveis. Precisamos de pessoal, precisamos de maquinário, precisamos de doação financeira, precisamos de você, professor aposentado, de você, técnico administrativo aposentado, precisamos de você que já cursou e hoje é uma autoridade dentro do estado de Mato Grosso, bem-sucedido e que tem condições de auxiliar a universidade. São muitas as formas de contribuição. Elas não são apenas financeiras. Você pode dar um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, uma semana, contribuir com qualquer uma das necessidades. Como que você deve proceder? Você faça a sua inscrição no e-mail amigosdaufmt@ufmt.br. Nós enviaremos para você um formulário. Você vai preencher dizendo como que você gostaria de ajudar. E depois nós faremos os encaminhamentos. Reitora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada a todos vocês e conto com vocês também na associação.